Essa mensagem, galera, é para aquelas pessoas que se afastaram da fé, muitas vezes não conseguem voltar para o caminho, né? Por que que isso acontece? Jesus, ele certa vez disse: sem mim nada podeis fazer. Quando você observa a parábola do filho pródigo, ele só é restabelecido quando ele decide, ele determina se arrepender da situação que ele estava vivendo. Se ele não faz aquilo, ele ia continuar vivendo ali no desgosto, aquela vida, para ele, uma vida oprimida, uma vida na lama, com porcos, uma vida com muitos problemas na mente, porque antes ele tinha tudo ao lado do pai. E daqui a pouco, de repente, ele, não por uma infelicidade da vida, mas por uma decisão dele errada, de se afastar do pai, por interesses pessoais, por seus próprios objetivos, né? Se apartou da casa do seu pai. Jesus está nos mostrando exatamente, através dessa parábola, o que acontece com a gente. Ele vai embora, se afasta, leva consigo todos os seus objetivos, os seus planos, e se afasta do pai porque não queria que o pai se envolvesse, e talvez não queria que o pai visse a sua vergonha. E assim muita gente às vezes se afasta da igreja, se afasta dos amigos, se afasta, muda de cidade, muda de casamento e vai embora, e depois se encontra nessa situação. Dali você tem duas escolhas: permanece ali e morre embriagado, morre na depressão, morre espiritualmente. Primeiramente, já a morte espiritual acontece muito lá atrás, né? Porque antes de chegar no fundo do poço, Deus ainda dá muitas oportunidades. A consciência ainda não está manchada, você ainda tem aquela resistência contra as coisas. Quando não existe mais essa resistência contra o mal, você perdeu a batalha. Só que muitas vezes você não entende que você está perdido, que a sua batalha está perdida. A sua espada, ela já está, você já baixou a guarda, você já baixou a espada, já baixou o escudo, e agora o mal só ataca. E agora é a vez do mal atacar a sua vida. Assim como Satanás tenta Jesus quando ele tem fome, depois de 40 dias e 40 noites, esperou um ponto fraco, é assim que o mal faz. Porque na Bíblia está escrito que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele foge porque Deus o ajuda. Deus ajuda você, não o diabo, lógico. Deus ajuda você a resistir através do Espírito Santo, que intercede por você, através da sua vontade, né, a sua própria vontade de dizer não, né, lutando às vezes contra a vontade da sua carne. Então você resiste, ele foge, porque você tem um ajudador, você tem alguém te ajudando. Mas quando você não oferece resistência, e Deus sabe que você poderia oferecer resistência, até porque não há aprovação maior que você possa suportar, você abriu a guarda, você baixou a espada, baixou a defesa, abriu a guarda. E então você está naquela condição do filho pródigo, vendo a sua escassez de alimento, sua escassez de vida, de alegria, tudo indo por água abaixo, e você tem uma escolha. Muitos se escolhem continuar na fase. Muitos ainda estão no processo antes da lama, né? Ainda estão na fase da alegria, da alegria do vinho, né? Que é o vinho do mundo, a alegria da carne. Logo, logo vai chegar na cova, na lama, né? Se não chegar na cova antes. Tem gente que nem na lama chega, já morre antes de pensar um dia em voltar para Deus. Tem gente que vai embora antes. Dependendo do atalho que você tome na vida, o diabo ceifa a sua vida com uma rapidez que você nem, quando você percebe, já está morto. Quando você percebe, se perceber, né? Já está em condenação. Que ele brama como leão, diz a Bíblia. Ele é ameaçador, ele quer destruir, devorar, envergonhar Deus através da sua vida, envergonhar o teu testemunho. E o que você faz para se fortalecer? Por que se cai? Porque não se mantém as proteções. O capacete da salvação que Paulo fala pode ser, sabe o quê? Um louvor. Você manter a sua mente conectada com Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Ou seja, sem a presença, sem a intenção de estar com Cristo, sem estar realmente ligado a Ele, você não pode fazer nada. Você até tenta, você prega no seu intelecto, né, na base da inteligência, mas você por dentro, no seu dia a dia, você não está vivendo o que prega, né, e você sabe bem disso. Não que você vai deixar de pregar, porque você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Né? A pregação te mantém aquecido, te mantém dentro das responsabilidades, mas que você está num processo igual a outras pessoas. E pior, você tem uma responsabilidade dobrada de se manter de pé. E quem disse que nós que nos mantemos de pé? O que cabe a nós é simplesmente se inclinar para as coisas do Espírito. Se inclinar para as coisas espirituais. Porque muitas coisas do mal aparecem na nossa vida e a gente não consegue discernir os grandes desafios que vêm contra a nossa vida, porque estamos fracos, eles se tornam grandes. Quando você está fraco, os desafios se tornam imensos. Quando você está forte, eles se tornam inúteis. Né? Os ardis de Satanás não têm poder, porque você tem o escudo da fé. E fé não é só acreditar. Fé, além de acreditar, e além de crer, é estar com Deus. Estar em Jesus, isso é fé. É você colocou toda a sua vida na direção de Deus. E isso que é fé. As pessoas confundem muito a coisa. Elas acham que por fato dela acreditar que Jesus pode fazer ou que ele vai fazer alguma coisa, isso já é somente fé. Sim, também é fé, mas a fé sem obra é morta. Ela é inoperante. E a obra da fé é andar com Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Os textos da Bíblia se encaixam. Eles se autoprotegem contra as heresias, lógico. Então, eu já vi muita gente falando desrespeitando a soberania de Deus. Você está doente, não, que Deus vai fazer, porque se Deus não fizer, ele não está honrando a palavra dele, ele é mentiroso. Você está enfrentando a soberania de Deus. E isso daí não é certo. É coisa de imaturidade na fé. Quem está enfermo tem que entender que Deus é soberano. Ele faz as coisas quando Ele quer. O que Ele pode fazer. Às vezes você pode pensar assim, Ele não me ama. Não é isso, é porque você tem que entender que Deus é soberano. Não é pela sua vontade, não é por força, não é por violência. Ele tem os planos dele. Né? Você tá enfermo hoje e lá na África do Sul tem gente morrendo, sendo estuprado, sendo queimado, passando fome. Né? Então você vê que algumas pregações de igreja não se conformam. Como que você aqui no Brasil está pensando em prosperidade, enquanto lá na África do Sul o Deus é o mesmo, a igreja prega a mesma coisa e lá não pregam isso, né? A igreja prega a mesma coisa que o Evangelho e prega o quê? Salvação. A atuação do Espírito Santo no coração do homem. Né? Muitas vezes a prosperidade não chega lá. São principados e potestades que estão ocupando aquele lugar. E vocês aqui, ao invés de estar orando pelas nações lá, vocês estão aqui preocupados com o carro que vocês vão dirigir. Ficam tristes porque não podem ter um carro, tristes porque não tem uma casa mais bonita, apesar de já ter uma casa muito boa para morar enquanto pessoas não têm casa. Aí falou, mas irmão Deus, eu não posso pensar assim, por que não? Se você quer ter uma casa mais bonita, trabalhe. Não esqueça de dar tempo a Deus, né, que é mais importante. Mas trabalhe, conquiste com honestidade, suor, assim como todo mundo. Menos aquele que nasceram em berço de ouro. Né? Esses não tiveram tanto trabalho. Mas até esses estudam para ocupar os cargos nas empresas dos pais. E você acha que o seu vai ser diferente? Se Deus vai ser injusto te fazendo chover do céu bênção sobre a sua vida, só se tiver um grande propósito na sua vida, para que você seja um abençoador, que geralmente quem é abençoado demais é porque abençoa muito a vida das pessoas. Dá e dar-se-vos-á. Jesus, ele, quando fala isso, ele desafia o mundo, porque o mundo, as pessoas tendem ao egoísmo. Então, à medida que você faz pelo próximo, Deus faz por você. Você quer ver como o mundo tende ao egoísmo? O cara está no sinal, ele vê uma pessoa vendendo bala, ele não é capaz de comprar uma bala.
para ajudar aquela pessoa. Ah, mas se eu fizer isso, ela vai ficar a vida toda ali vendendo bala. Se você não fizer isso, você não vai dar esperança. Ela está ali, ela está vendendo bala, está trabalhando. Às vezes está no sol, às vezes está tendo coragem de fazer uma coisa que muita gente não tem coragem. E o que é R$ 1 ou R$ 2 na sua vida? Qual a diferença que vai fazer? Saiba que quando você faz o bem, a Bíblia diz que muitos no Antigo Testamento operando hospitalidade sem saber hospedaram anjos. Sem saber que deram hospedagem a um anjo, que estava ali como se fosse um mendigo. Mas porque Deus queria abençoar somente aqueles que são abençoadores. Então, a Bíblia ela é assim, cheia de coisas de Deus, né? Cheia de revelações, de mistério. Às vezes está fazendo bem por uma pessoa, é como se você estivesse fazendo ao próprio Deus. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem lá na Bíblia isso. Tem lá, se eu não me engano, em Provérbios. Você está ajudando. Você se envolve na causa daquele que está sofrendo. O injusto não quer saber disso. Está em Provérbios também. O justo, ele se envolve na causa. Lembra lá de Salomão? Quando ele manda vir a espada e diz assim, parte a criança no meio. Né? Duas mulheres disputando uma criança. Né? Uma que dormiu sobre o seu filho e matou. O filho de noite trocou pelo filho da outra. E de manhã, quando acordou aquela mãe, viu que aquele neném não era o dela, que ela tinha pensado que tinha matado o próprio filho. Eu vejo bem isso. Imagina a dor dela, de saber que por conta dela ela dormiu, foi displicente, né? Esmagou o seu próprio filho. Aí depois ela percebe que não era o filho dela. Só que o filho dela está com a outra. Aí Salomão vai lá, o rei, se envolver numa questão sentimental e manda cortar a criança. E uma disse, não, nem eu nem você. Pode cortar no meio, cada um fica com a metade. O que você vai fazer com a metade de um filho? Tem gente que tem um inteiro que não vale meio, né? Eu sei, mas esse daí podia partir no meio mesmo. Mas o que você vai fazer com a metade do filho? Aí a mãe diz, não, pode deixar com ela. Que eu preferiu que ele não morresse. Preferiu que ele ficasse com a outra, se fosse criado pela outra e não fosse morto. Aí Salomão viu, pela sabedoria que Deus lhe deu, entrega para ela. Essa é a mãe, porque essa se compadeceu da criança. Então você vê coisas maravilhosas na Bíblia. Coisas, histórias maravilhosas que te levam a pensar como Deus dá sabedoria. Às vezes o cara é empresário, ele tem todo o conhecimento para tirar a firma dele da falência, mas a sabedoria está escondida e Deus abre a luz ali, ó. Ele abre, ó, ele assopra na tua mente assim, ó. E tudo se abre. Você já tem a inteligência, mas falta o quê? Deus tirar o mal que está ali, está atrapalhando, a ansiedade. Por isso que a Bíblia diz, lance toda a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você pega essa palavra para dentro do seu coração e você passa a viver por ela, vai vir o quê? As tempestades. Vão vir as ansiedades. Elas vão vir com ímpeto contra você. Para provar a sua fé, você está entrando na dimensão da fé e você diz, negativo, a Escritura diz que é para me lançar sobre o Senhor minhas ansiedades. Era exatamente o que Deus precisava para fazer o milagre. Só isso, que você cresce. Ele tinha vontade de fazer, mas ele não faz nada sem a fé. Por isso que Jesus fez tanta questão de falar de fé. Ele fez tanta questão de falar de fé. Se tiver fé como um grãozinho de mostarda, dirá essa montanha, ergue-te, lança-te no mar. Se não duvidar no seu coração, mas crer se fará, será feito. Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus fez um monte de coisa mostrando a fé. Quando Pedro anda sobre as águas e ele desiste, Jesus disse, você é um homem de pouca fé. Por que você teve medo? O Pedro fez pior de que todos, porque ele teve a coragem, né? Ele foi ousado, mas ele já vivendo um milagre, que nenhum homem andava sobre as águas, só Jesus e Pedro. Nenhum homem andou. E ali, ele sobre as águas, já no milagre, ele começou a ter medo. A fé dele foi provada ali, as tempestades ficaram mais fortes. Isso tudo é ensinamento. O desafio de Pedro estava dentro do plano de Jesus. Ele sabia, ele escolhe Pedro exatamente com todos os atributos, com tudo. É uma escolha. Pedro já nasce com as características para isso, que Deus ele já tem planos antes do nosso nascimento.
e já sabe de tudo, e através daquilo que Pedro fez, do erro de Pedro, né, do coitado por inexperiência ainda, né, aprendendo, o erro dele, a falta de fé dele é o nosso ensinamento. É o que Jesus usa para nos ensinar. Ele usou a astúcia de Pedro, a coragem, né? É quando você tem coragem de enfrentar o obstáculo enquanto não tem tempestade nenhuma. Você está lá na maior coragem. Aí o que que acontece? As tempestades, não sei de onde vem, se é o mal que coloca, porque eu acho que quem não tem prazer em que você descubra a fé é o diabo. Então as tempestades podem estar representando ali as hostes espirituais do mal. Você vê que quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites igual Moisés, né? Quem aparece ali é o próprio Satanás para tentá-lo. Lógico que o Espírito Santo levou Jesus a ser tentado. O mal não pode tentar a Deus. O próprio Espírito Santo levou ele ao deserto a ser tentado. Permitiu. Mas você vê, Jesus está entrando numa dimensão espiritual. Não é para você fazer jejum de 40 dias não que você vai morrer. Jesus era um homem que vivia na prática de jejum, de oração e de consagração. Hoje em dia as pessoas querem um milagre assim, ó, no estalar de dedos. Elas estão no pecado, é como se acabasse de comer, né? Limpar da boca e agora vamos fazer um milagre. Eles estão no pecado, né? Não tem nenhum contato com Deus e elas querem extrair, querem que Deus faça alguma coisa. Nem Paulo era assim. Um homem que os seus aventais pessoais curavam as pessoas. Não é ele que levava, as pessoas levavam pela fé, né? Nem Paulo era assim, porque quando viu Epafrodito adoecer mortalmente, não teve a capacidade de curá-lo, né? Mesmo sendo um homem que já tinha passado por vários milagres, por várias coisas, ter feito várias curas, várias coisas. Timóteo tinha frequente enfermidade no estômago e Paulo aconselha um pouco de vinho. Então, com certeza Paulo tinha orado por Epafrodito, com certeza Paulo tinha orado por Timóteo, mas esses dois, tanto, os dois precisavam nós precisávamos de entender a soberania de Deus, que Epafrodito adoeceu mortalmente, ou seja, se Deus quiser levar, leva, mas Deus não levou por se compadecer de Paulo, porque ele vinha de uma grande tribulação, e ele mesmo diz isso na Escritura, não sei o que estou inventando aqui não. Nada que é inventado, arquitetado da minha mente, como algumas pessoas fazem aí não. Paulo vinha de uma grande perseguição, sofrendo, né, quase morre, sofreu muitas batalhas ali, e para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus preservou a vida do amigo dele, né? Então Deus se preocupa com o nosso bem-estar, com o nosso psicológico, ele nos entende, ele sabe quando é o momento certo. É lógico que se Deus levasse Epafrodito, Paulo não ia ficar chateado com Deus. Mas o próprio Deus olha a nossa estrutura emocional, né, e tenta nos consolar naqueles momentos mais difíceis. Você pode perceber que quando você está no limite e você já começa a ficar irritado com a situação, Deus percebe. Ele já sabe, mas Ele quer que você perceba que Ele cuida de você. Ele entende a sua limitação e Ele vem e muda a circunstância, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes está aborrecido que você está num trabalho, sendo perseguido, ou você não está vivendo bem a sua fé, você não está vivendo bem na sua vida até financeira e tal, e você está saturado. E você está saturado de tudo aquilo, e Deus ouve a reclamação do seu coração e muda as circunstâncias. Pode perceber se não é assim.